Capítulo 8: Como escolher uma ideia? Sua ideia vale pouquíssimo. Vamos supor que você teve uma ideia. Vários amigos dizem que ela é boa. Alguns simplesmente falam que ela é legal. Outros acham perda de tempo. Duas pessoas, porém, acham a sua ideia mais do que boa. Consideram tão sensacional que vão largar o emprego, abrir mão do salário, trabalhar 70 horas por semana, afastar-se da família, sofrer crises nervosas para, eventualmente, transformar a sua ideia em uma empresa de 100 milhões de reais, sem você. Eles vendem o negócio, ficam ricos e você não. Quanto dinheiro você merece? A resposta para essa pergunta é simples: nada. Algo só tem valor quando impacta a sociedade, quando as pessoas usam o que você oferece e estão dispostas a retribuir de alguma forma pelo que recebem de você. Uma boa ideia, mesmo trabalhada há anos na sua mente ou colocada no papel, é só uma boa ideia. E nisso não há valor. A seguir, você pode ver o rascunho que Jack Dorsey fez em 2006 para a sua ideia. Veja a imagem. Talvez muitas pessoas não tenham feito um desenho parecido ou pensado em algo semelhante na mesma época. No entanto, só Dorsey com outros amigos trabalharam duro para fazer essa ideia virar o Twitter meses depois. Essa é a diferença que separa uma folha de papel de um negócio milionário. É a execução que transforma uma ideia em algo capaz de gerar valor, demanda e interesse. Uma boa execução é 10 vezes mais importante e 100 vezes mais difícil que uma boa ideia. A sua intenção pode ser ótima, mas não fará você ganhar dinheiro. Foque as habilidades e competências necessárias para validar essa intenção e fazê-la chegar o mais rápido possível aos seus clientes. É por isso que não sou fã da palavra fundador no cartão de visita dos empreendedores. Ser um fundador não é ocupação. Você não recebe um salário por ter fundado alguma coisa ou criado alguma ideia. Você recebe por trabalhar com alguma coisa ou executar alguma ideia. E isso é bem diferente. Assim, não faça da ideia o seu maior triunfo. Dentro da sua cabeça, ela não tem valor. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e provavelmente alguém está pensando na mesma ideia que você. Escolha uma ideia, valide-a e a execute-a. 4 passos para escolher uma boa ideia. Para começar um negócio, é preciso escolher uma ideia. Se você tem várias ideias e todas parecem muito boas, escolha aquela que você pensa mais vezes enquanto tenta não pensar em trabalho. Depois, utilize os 4 passos que o Vale do Silício me ensinou. Primeiro, as melhores ideias, em geral, parecem terríveis no começo. O Google foi o 13º mecanismo de busca que surgiu, enquanto todos os outros funcionavam como um portal, exibindo notícias e outras informações. O Google não tinha nenhum desses recursos, era só uma página branca, um campo de busca e um botão. Não parecia ruim. Pois bem, a diferença foi justamente não ter o portal. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a valorizar esse formato. Segundo, escolha uma ideia que possa monopolizar um pequeno mercado no início. Você não vai conseguir monopolizar um grande mercado no começo do seu negócio. Busque um segmento pequeno, em que a monopolização é mais fácil, e depois expanda. O Facebook começou como uma rede social limitada para estudantes de Harvard. As ideias não precisam parecer gigantes no início, mas devem dominar um mercado específico e crescer a partir dele. A maioria das startups começa desse jeito. Terceiro, pense em como o mercado vai evoluir. Muita gente é obcecada com o tamanho atual do mercado e não analisa a sua evolução. Preocupa-se mais com a sua taxa de crescimento e menos com o presente porte.
Prefira uma ideia inserida em um mercado pequeno e crescente, em vez de um mercado grande e estagnado. Quarto, lance a ideia no momento certo. Ao lançar uma ideia, é preciso pensar no momento correto para lançá-la, porque este é o período perfeito para esta ideia? Porque 2 anos atrás era muito cedo e daqui a 2 anos será muito tarde? Então, antes de lançar uma startup, é bom responder positivamente a essas 4 perguntas. Sua ideia parece terrível? Sua ideia pode ser um monopólio? Sua ideia se insere em um mercado crescente? É o momento certo para lançá-la? É muito importante que você saiba exatamente qual problema sua ideia vai solucionar. Muitas vezes, o que é visível não representa a verdadeira oportunidade de fazer a diferença. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos aviões norte-americanos voltavam das batalhas cheios de avarias e buracos de balas. Os danos, em geral, se concentravam nas asas e na cauda. Ao notarem esses estragos, os militares concluíram que essas áreas eram mais vulneráveis e deveriam ser reforçadas. Um estatístico chamado Abraham Wood, no entanto, concluiu o contrário. Para ele, os aviões que regressavam estavam bem. A preocupação deveria ser com os aviões que não voltavam, pois estes sim estavam sendo atingidos em área que não conseguiam suportar. Assim, os aviões deveriam ser reforçados nessas partes e não naquelas observadas nas aeronaves que retornavam. Esta estratégia foi fundamental para reduzir o número de aviões norte-americanos abatidos na guerra. Dessa forma, tenha certeza de que suas ideias de fato são capazes de impactar positivamente a vida das pessoas. Quanto mais cedo validar isso, menos a chance de criar algo que ninguém dê valor. Escute as frustrações. Uma das formas mais rápidas de validar sua ideia é conversar com as pessoas. Todavia, com quem você fala é tão importante quanto o que fala. Descubra quem é o principal cliente do seu produto e se familiarize com ele. Descubra as frustrações desse cliente. Você só conseguirá expandir o mercado quando entender suas dificuldades e carências. Steve Jobs, no entanto, repetiu várias vezes que as pessoas são ruins em prever o que poderia ajudá-las. Por isso, em vez de falar especificamente sobre a ideia em que está pensando, faça perguntas abertas e aprenda com esses indivíduos. A chave é pescar a linha de raciocínio dos potenciais consumidores. São Francisco, por exemplo, é uma cidade com diferentes culturas. Muitos dos seus moradores são hispânicos e orientais. Foi entendendo as frustrações desse público que surgiu o São Francisco Deltas, o primeiro time de futebol profissional da cidade, fundado com um jeito de startup, cara de startup e formato de startup. Acompanhei o projeto de perto e já participei de várias reuniões com os fundadores. É incrível ver como qualquer negócio pode começar sendo uma startup, independentemente do segmento. Meu amigo Ricardo Stanford Jeromel, com os demais criadores do time, visitou todos os bares da região durante os jogos das ligas europeias. Ao conversar com os torcedores, foi nítido observar as frustrações deles. Só conseguiam ver uma partida de futebol pela televisão. Logo, a ideia de criar um time na cidade ganhou força e foi levada adiante. Não tenha medo do medo. Ousar é maravilhoso. Testar os limites é fantástico. Não tenha medo da sua criatividade. Siga em frente. Os erros vão lhe indicar o melhor caminho. Certa vez eu escutei que se você não tem vergonha de contar para alguém a sua ideia, é porque ela não deve ser tão boa assim. Já cometi muitas falhas e espero ainda cometer mais. É claro que errar não é divertido nem bom. No entanto, o erro faz parte do processo. Quando o medo surge como sentimento dentro de você, a chance de estar pensando em algo transformador é bastante alta. Veja o Hyperloop, um sistema de transporte de alta velocidade formado por tubos de baixa pressão por onde circulam cápsulas
pressurizadas a 1.200 km por hora. O projeto foi idealizado por Elon Musk, um dos fundadores do PayPal, e CEO da Tesla Motors. A viagem de 600 quilômetros entre Los Angeles e São Francisco será feita em 35 minutos do centro de uma cidade ao da outra, permitindo inclusive embarcar automóveis. Não dá medo pensar em um negócio desses? Tubos transportando pessoas? No entanto, os benefícios são enormes. Atualmente, você precisa se deslocar até o aeroporto, passar por todos os procedimentos de embarque, decolar, pousar e aí chegar ao seu destino. A experiência do Hyperloop, em contrapartida, será como um metrô em que as estações se localizam onde as pessoas estão. Aeroportos, em geral, ficam afastados e o tempo de embarque é mínimo. O trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, poderia ser feito em menos de 30 minutos, com partidas a cada 30 segundos. Imagine o impacto disso na vida das pessoas e quanto a indústria aérea precisará se reinventar. Ou ainda a SpaceX, fabricante de espaçonaves, também idealizada por Elon Musk, que visa reduzir o custo das viagens espaciais e permitir dessa forma a colonização do planeta Marte. Caramba, olha quanta coisa maluca está sendo feita. Não tenha medo dos seus medos. Se estiver empreendendo em uma startup, o modelo permite identificar e ajustar rapidamente as falhas cometidas. Confie em você. Muitas empresas nasceram completamente diferentes do que são. Falhar rápido e mudar rápido. Pouquíssimas pessoas acertam logo na primeira vez. O mundo está repleto de histórias de empresas que desistiram do seu produto original e mudaram completamente a direção do seu negócio. Veja 6 exemplos. Primeiro, Gropin foi um site de captação de recursos para projetos sociais. O famoso site de compras coletivas tinha outro foco no início. Lançado em 2007, ele se chamava The Point e possibilitava que qualquer pessoa criasse campanhas para pedir dinheiro e financiar projetos sociais. Uma vez que fosse atingido um número suficiente de apoiadores, o financiamento era liberado. Este mesmo conceito foi aplicado para descontos em atividades e serviços locais, os quais só eram concedidos se uma quantidade mínima de usuários se inscrevessem. O Groupon se tornou o principal negócio quando percebeu que havia um mercado muito maior para as promoções diárias do que para projetos sociais. Segundo, YouTube era um site de namoro por vídeo. Lançado no Dia dos Namorados de 2005, os criadores da empresa admitem que a ideia original nunca decolou. Eles chegaram a patrocinar alguns casais de Las Vegas e Los Angeles para postarem vídeos de namoro no site, mas a estratégia fracassou. A virada aconteceu quando Jay Waite Karen, um dos fundadores do YouTube, publicou um vídeo dele no zoológico, falando sobre elefantes. Logo, perceberam que as pessoas se divertiam postando vídeos de si mesma e que isso poderia se tornar um bom negócio. Terceiro, Pinterest era um e-commerce para celular. Em 2009, um aplicativo de compras para celular foi lançado, batizado de Tote. Seu objetivo era disponibilizar todas as ferramentas de um e-commerce no telefone das pessoas. Hoje, esse tipo de sistema é comum, mas naquela época não era. A dificuldade para realizar o pagamento foi um dos principais fatores para o serviço ser descontinuado. Das cinzas desse primeiro negócio surgiu outra ideia. Muitas pessoas usavam o Tote para enviar as imagens dos produtos que mais gostavam para elas mesmas, agrupando esses itens em coleções pessoais. Esse foi o gancho. Em 2010, o Pinterest foi lançado como uma rede social para compartilhamento de fotos. Quarto, Nintendo fabricava jogos de cartas. Hoje, a Nintendo é uma das mais famosas fabricantes de videogames do planeta. No entanto, até os anos 70, a empresa esteve envolvida com vários outros negócios. Criada em 1889,
Ela originalmente produzia baralhos para um tradicional jogo de cartas japonês chamado Hanafuda. Mais tarde, chegou a gerenciar uma frota de táxis e uma rede de motéis. Em meados da década de 70, diante do sucesso de outras empresas como Bandai e Atari, que produziam jogos eletrônicos, a empresa entrou no segmento. Assim, a Nintendo começou a abandonar as antigas frentes para desenvolver apenas jogos eletrônicos. O resto é história. Quinto, Nokia fabricava papel e botas de borracha. Em um exemplo clássico de virada, a finlandesa Nokia se reinventou repetidas vezes ao longo da história, deixando de ser um negócio não tecnológico para se tornar uma empresa de alta tecnologia. Criada em 1865, ela começou operando como uma fábrica de papel. Depois entrou no ramo de armários de madeira e botas de borracha. A partir dos anos 60, entrou no setor de telecomunicações, fabricando dispositivos eletrônicos e de transmissão de dados. Foi na década de 80 que tudo mudou. Praticamente sozinha, a empresa inventou os telefones móveis, tal qual conhecemos. Em 1987, seu primeiro celular foi lançado, pesando 800 gramas e foi apelidado de Gorba, pois o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev foi uma das primeiras personalidades fotográficas com o aparelho. A Nokia deixou de atuar no segmento de smartphones, depois de vender essa unidade de negócios para a Microsoft. Sexto, Instagram era um serviço de localização que distribuía pontos aos usuários. O aplicativo Instagram começou como um projeto paralelo de Kevin Systrom para aprender a programar. Ele e seu sócio Mike Krieger criaram um serviço baseado em localização chamado Bourbon. As pessoas informavam os locais onde estavam e ganhavam pontos quando compartilhavam fotos. Dada a usabilidade um tanto quanto complexa, a solução não avançou. A chave para evoluir foi simplificar a experiência dos usuários ao máximo. E ela foi tão simplificada que restou apenas a funcionalidade de compartilhamento de fotos. Poucas horas depois do lançamento do Instagram, ele já tinha mais usuários do que o Bourbon conseguiu obter num ano inteiro.